Apesar da pressão das Forças Armadas, o governo manteve a decisão de que a partir de 2032, todos os militares só poderão passar para a reserva remunerada com a idade mínima de 55 anos de idade, além de 35 anos de serviço. Após dias de discussões entre os Ministérios da Fazenda e Defesa, que levaram ao atraso do envio do projeto de lei para o Congresso, o texto foi enviado para a Casa Civil e está pronto para ser encaminhado para a Câmara. As Forças Armadas tentaram negociar para que a idade mínima de 55 anos para a passagem à reserva, incluída no pacote de medidas de ajustes fiscais, fosse adotada apenas para militares que entrassem na carreira a partir de 2025. Como a compensação ofereceram que todos os que já estão na ativa contribuíssem para o corte de gastos, pagando o pedágio de 9% a mais sobre o tempo de serviço, conforme a regra vigente na carreira. O argumento era que uma nova regra terá um grande impacto no fluxo de carreira. A área econômica do governo, porém, foi irredutível e agora os militares terão 7 anos até se ajustarem à regra de 55 anos. Inicialmente, a proposta da Fazenda era que a idade mínima para a aposentadoria dos militares dos 60 anos. Com isso, terão 7 anos a partir de 2025 de regra de transição, pagando 9% sobre o período que falta para completar o tempo de serviço, ou seja, terão um período extra antes de deixarem a ativa. E o exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda no domingo do governo de Bashar al-Assad, depois de uma ofensiva relâmpago dos rebeldes. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, registrou quase 310 bombardeios contra aeroportos, radares, depósitos de armas e munições ou centro de pesquisas militares para a destruição de armas do governo anterior. Israel não fez comentários sobre os relatos, mas confirmou na segunda a destruição de armas químicas na Síria nos últimos dias para evitar que caíssem nas mãos dos rebeldes. Assad fugiu da Síria após a ofensiva relâmpago de uma coalizão de rebeldes liderados pela organização Hayat, que tomou a capital no domingo e acabou com mais de 5 décadas de governo da dinastia fundada pelo pai de Bashar. A Síria estava mergulhada em uma guerra civil desde 2011, quando o governo de Assad reprimiu de forma extremamente violenta uma onda de protestos pacíficos, o que resultou em um conflito que deixou 500 mil mortos e obrigou metade da população a fugir. Com o discurso de juntar responsabilidade fiscal com a proteção dos mais vulneráveis, um grupo de 6 parlamentares decidiu apresentar um conjunto de projetos alternativos de corte de gastos, além de emendas com pedidos de mudança nos textos do governo. Os projetos visam garantir que o ajuste fiscal também seja feito por meio do que eles chamam de limitação de privilégios, combatendo supersalários e restringindo incentivos tributários. O pacote alternativo foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira e pelos deputados Pedro Campos, Tabata Amaral, Duarte Júnior, Duda Salabert e Camila Jara. Eles são integrantes de um gabinete compartilhado no Congresso, experiência inédita em que dividem equipes técnicas para formular e fiscalizar políticas públicas. Os projetos devem ser protocolados ainda nesta semana e abordar os seguintes pontos de ajuste fiscal. Os parlamentares do gabinete compartilhado também são contrários a mudanças propostas pelo governo no uso do Fundeb. E a inflação oficial do país perdeu força na passagem de outubro para novembro e fechou o último mês em 0,39%. Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, havia sido de 0,56%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A desaceleração não significa que os preços ficaram mais baratos, mas que subiram menos. Essas foram as notícias do momento. Para mais informações, acesse o nosso portal meionews.com e não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Eu volto logo mais com notícias.